Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Nós estamos na reta final do ano, amém? Poucos dias. Eu quero falar um pouquinho hoje, algo que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, é continuar falando de algo que eu já comecei a falar com vocês nesses dias, no sábado passado, na quinta, mas falando sobre fazer a coisa certa do jeito certo, amém? Fazer a coisa certa do jeito certo, por quê? Porque se nós fizermos a coisa certa, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Amém? Você já viu, se você tiver, como assim, pastor? Alguns modelos, alguns exemplos nos levam a uma clareza bem grande daquilo que a gente está falando. Se você tiver uma infecção muito forte, tiver doente, com uma infecção forte, muita dor, febre, e aí você vai no médico e ele te receita um antibiótico, e é aquele antibiótico específico para aquela doença, para aquela enfermidade, para aquele problema. Então aquele antibiótico naquele momento é sua solução, sim ou não? Aquele antibiótico naquele momento é sua salvação, né? Entre aspas, é o meio direto ali, é o meio natural que você tem como ajuda. Porque se você tomar aquele antibiótico, você vai ficar bom. Então o antibiótico naquele momento é uma bênção. Mas aí o médico fala assim, vai lá e prescreve na receita, você tem que tomar esse antibiótico durante 10 dias, de 8 em 8 horas. Ou de 12 em 12 horas, vamos colocar. A cada 12 horas, 2 vezes no dia, você tem que tomar um comprimido durante 10 dias. E você vai ficar bom dessa infecção, você vai ser curado. Aí você vai lá, chega em casa e fala, opa, isso aqui é uma bênção, esse remédio aqui que vai me ajudar. E você toma a caixa inteira de uma vez só. Você vai lá e toma 20, 30 comprimidos de uma vez só. Você corre grande risco, irmãos, de morrer. Você corre um grande risco de morrer, você corre um grande risco, pelo menos, de atrapalhar mais o seu quadro. Em vez de você ficar bom da infecção, junto com a infecção, você vai ter uma intoxicação medicamentosa. Junto com a infecção, você não vai melhorar nada a sua infecção e ainda vai ter uma gastrite, uma úlcera, ainda vai ter um problema, às vezes renal. Por quê? Você usou o remédio certo, mas fez isso de uma forma errada. Então a gente tem trabalhado nesses dias sobre aquilo que a gente traz ao Senhor, a forma como a gente contribui com o Senhor, e a gente tem que entender, irmãos, claramente, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós fazemos isso? Durante muito tempo a gente pensou que a gente contribuía justamente para isso, para que pudesse melhorar algumas coisas, melhorar uma instalação, colocar um ar-condicionado num lugar onde está muito calor, melhorar o som, porque o som está ruim, então vamos dar uma melhorada no som, arrumar um lugar melhor. E tudo isso nós trabalhamos, nós dizimamos, ofertamos, entregamos a Deus alguma coisa para isso também, sim. A própria palavra diz em Malaquias capítulo 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a minha casa seja sustentada, suprida. Só que isso, irmãos, é só a consequência. O princípio de tudo, querido, não está em Deus tirar nada de nós, e nem daquilo que sai das nossas mãos, contribuir em nada financeiro. O princípio de tudo está na honra e na gratidão para com Deus. Então são perguntas que nos deixam meio loucos, porque você fala assim, mas então, pastor, se ninguém então contribuir com nada, e se aquilo que se contribui não é para sustentar a igreja, se ninguém contribui,
A igreja não vai parar, não vai fechar? O que você acha? Sim ou não? Tá vendo como é que embanana? Não vai fechar? Não, irmão, não vai fechar. Como assim, pastor? A palavra do Senhor diz, sabe o quê? O que a palavra do Senhor diz? Eu estabelecerei a minha igreja. Eu edificarei. Edificar significa construir. E esse construir que Deus está falando não é em tijolos, é em todos os âmbitos. Eu, o Senhor, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, querido, se Deus quiser uma igreja em Araguari, neste lugar, neste tempo, fazendo a vontade dEle, se ninguém fizer, Deus vai fazer. Mas como que Deus vai vir aqui, irmão? Você não sabe, você está por fora. Deus levanta pessoas, Deus levanta missionários, Deus levanta empresários, Deus levanta o que for. A gente teve durante muito tempo, no início dessa casa, pessoas que cooperavam conosco de uma forma fiel. Durante 1 ano, 2 anos, tivemos alguns irmãos que vieram um culto na igreja. Sentaram aqui, assistiram uma palavra, me procuraram depois e falaram assim: pastor, eu quero mandar um recurso, quero mandar uma oferta durante 1 ano para essa igreja. Falei: querido, você não precisa fazer isso. Ele falou: não é questão de precisar, eu quero honrar essa casa. Ele falou assim: aquilo que eu recebi aqui em um culto, eu não recebi durante toda a minha vida. Eu quero honrar essa casa durante 1 ano como uma oferta. Eu passei a conta da igreja para ele, e assim ele fez. O que é isso, irmão? É Deus fazendo. Deus pode mandar outro desse com uma oferta que seja o que todo mundo aqui dá junto. Aí só um vai resolver o problema. Então o problema, irmão, em nome de Jesus, não é isso. E você que falou assim: o pastor vai falar disso de novo hoje, eu tenho certeza que você falou. Que Deus pegue você nessa noite, irmão, e mostre para você que ninguém aqui está interessado nisso aqui, céu. E mostre para você que nós estamos querendo, debaixo da palavra de Deus, mudar a sua história. E eu não sei, irmão, se você vai falar assim, mas geralmente as pessoas que já são prósperas, as pessoas que estão rompendo, quando a gente fala de um assunto como esse, elas querem ouvir mais, porque elas entenderam o que é que traz a provisão para elas. Então elas querem aprender mais. As pessoas que estão rompendo, estão prosperando, elas querem saber mais, querem obedecer mais, querem entrar mais dentro do rio que elas já começaram a entrar. Geralmente as pessoas que falam assim: é de novo isso aí, que está lá no... Sabe por quê, irmãos? Porque o coração é fechado, a mente é fechada, a mão é fechada, o bolso é fechado. E eu estou brincando com você aqui e estou falando sério, irmãos. Ah, pastor, pode ser, irmãos, eu não fico preocupado mais com essas picuinhas, eu não estou nesse nível mais, querido. Nós estamos aqui para falar de coisas sérias, para edificar o reino do Senhor, para pregar princípios de Deus. E eu sei que o Deus que abençoa um quer abençoar o outro. Eu sei que Deus que está abençoando o que tem muito quer abençoar o que tem pouco. O problema não está em Deus, o problema está em nós, de como entendemos, de como obedecemos. Então Deus trouxe um homem para cá, 2 na verdade, que durante um tempo, eles todos os meses mandavam oferta, irmãos. Eu conferi lá na conta da igreja, estava lá certinho, no dia certinho, puf. E era uma quantia tal, e eu creio, irmãos, igual estou te falando, que Deus pode mandar um outro, ou mais 2, ou mais 3, que dependendo de quem sejam esses homens, irmãos, 3 pessoas levantam um recurso que todos nós aqui levantamos juntos. Porque Deus, irmãos, que nós estamos servindo, não é o Deus da TV Record, irmão, é o Deus de toda a terra, querido. Não é o Deus da novela, é o Deus digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória.
E é o Deus que diz: todo o ouro e toda a prata de todas as nações pertencem a mim, diz o Senhor. E porque o problema não é a arrecadação, e porque o problema não é levantar mais recursos, o problema é uma questão de honra. É que nós temos que falar isso. Porque quando nós entendemos sobre isso, nós honramos mais a Deus, nós amamos mais o Senhor. Então ele diz: eu mesmo edificarei a minha. Porque pode ter igrejas que não é a igreja de Jesus, que não foi ele que começou, então ele não tem nenhuma obrigação de edificar, mas eu edificarei, construirei a minha. Aqui é minha, eu edifico a minha igreja. E digo: eu edifico, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você está entendendo? Que não é uma questão de arrecadações. Para você ter uma ideia, irmãos, no que eu estou falando para você, a Bíblia fala sobre salvação e sobre fé. Existem pelos estudiosos aproximadamente 500 versículos da Bíblia que falam sobre salvação e fé. Salvação. Porque afinal de contas não tem mais nada mais importante numa igreja do que, se falar do que salvação, que Deus salva. Salvação e fé. Juntando os dois, 500 versículos. Tem 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. O que é isso, pastor? Faz o levantamento, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor constatou que o dinheiro é a principal causa que faz um filho dele perder a salvação. Ei, você entendeu? Porque ele falou sobre salvação, você entendeu sobre salvação. Ele ministrou nas escrituras, você entendeu sobre salvação. Só que tem mais, não falei 2.000, tem mais de 2.000 versículos na Bíblia, mais de 2.000 citações que falam a respeito de recursos e dinheiro. Por quê? Porque Deus entende, Deus conhece, Deus sabe que a principal causa que uma pessoa perde a salvação é o dinheiro. Só existe uma coisa na Bíblia, umazinha, que Deus chama de Senhor. Além dele, que é o Senhor dos senhores, ele fala sobre um outro Senhor, que não é Satanás, que é o dinheiro. Quando ele fala: não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a mim e às riquezas, ou em outras versões, e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então quando ele fala sobre isso, ele não está falando: não podeis servir a dois senhores, como o outro senhor sendo Satanás. Satanás é vencido, irmão, derrotado, acabado, destruído, aniquilado, envergonhado. O outro Deus que ele fala não é o diabo, o outro Deus que ele fala é o dinheiro. Porque por causa desse tal, muitos perdem o lugar que precisavam estar. Irmãos, vamos falar de coisas assim bem aplicáveis. Adianta você sair daqui e morar lá na Suíça, ou morar na Suíça. Lá na Suíça é um outro país, é um outro continente. Lá na Suíça é outro clima. Lá na Suíça é uma outra política, uma outra economia. E é uma outra legislação, tem outra constituição, não é igual ao Brasil. Mas você muda para lá e fala assim: olha, eu não quero nem saber. Eu estou aqui na Suíça, mas eu sou brasileiro, eu vou fazer tudo que eu faço no Brasil aqui. Tá certo ou não? Vai, irmão, faz. Você vai se dar mal, querido. Porque esse país tem suas próprias leis. Eu vou viver aqui com as mesmas leis do Brasil. Vou comprar, estourar os cartões de crédito, tudo, não vou pagar nenhum. Rapidinho. É Suíça. E uma série de outras coisas. Vou jogar lixo na rua. Vou atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Quer morar na Suíça? Tem certeza? Vou jogar casca de banana pela janela do carro.
Tem certeza? Você entrou em um outro lugar, você entrou em um outro ambiente, você entrou em uma outra atmosfera, você entrou debaixo de outras leis. Ei, olha para cá e não se distrai. Escuta, o reino de Deus é um território espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual. Eu estou no Brasil, mas antes de ser brasileiro, eu sou cidadão eterno. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Eu estou no reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. E se eu estou dentro de um reino que é chamado de Deus, quem que faz as leis aqui, irmão? Quem? Deus. Existe aqui uma constituição. Aqui existe, irmãos, leis. Existe uma legislação que é essa que você tem na mão aí, ó. Tá aí a legislação, levanta ela para mim, hoje é o dia dela. Sabia? Que hoje, segundo sábado de dezembro, é o dia da Bíblia, segundo domingo. Hoje é o dia da Bíblia. Dá um beijo nela, irmão. Falou como eu te amo. Você está entendendo? Ficou fácil? Está aí a legislação. Agora eu quero entrar no reino de Deus e falar, não, nesse reino aqui, eu estou no reino de Deus, mas quem manda aqui sou eu. Sabe o que vai acontecer? Lembra? Ó, para você. Eu que mando aqui. Eu vou continuar vivendo dentro do reino de Deus, da forma como eu quero, da forma como eu penso. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu dou se eu quiser, eu faço isso, eu falo o que eu quero, ó. Porque o reino de Deus, irmãos, não é a democracia brasileira. O reino de Deus tem um reino. O reino de Deus tem um rei. E esse rei, ele é justo juiz. Se tem alguém perfeito, sincero, reto, honesto, soberano, que não toma o culpado por inocente, esse chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor desse reino. E você decidiu entrar nas leis do reino dele. Tem tempo de sair ainda. Misericórdia, hein? Tem tempo de sair. Olha o que o Senhor fala aqui para você entender mais o que eu estou falando. Lucas, né? Eu tinha pedido para você abrir Lucas 14. Diz a palavra assim: uma grande multidão, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ela, disse: olha só, irmãos. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Sabe por que eu estou mudando em algumas coisas? Porque Jesus não falava aquelas coisas mais duras assim. Ele não falava aquelas coisas mais diretas só para os 12. Ele falava também para as multidões. Ele não falava aquelas coisinhas assim que ia pegar o camarada pela orelha. Aquela coisa que ia arrepiar. Ele não falava só para quando não tinha ninguém. Ó, vou pregar aqui agora, no meio da noite, não tem ninguém. Tem 7 ou 8 aqui, vocês acham que dão conta. Não, irmãos. Você vai ver que a Bíblia diz assim, ó. Tendo uma numerosa multidão, a Bíblia cita isso e vem uma paulada. Pode ver. Deus estava me mostrando isso hoje. Porque, irmãos, Deus não está escolhendo quem que vai receber ou não. Deus está lançando a sua palavra. E você é aquele que diz se quer ou se não quer, se vai estar junto ou se vai estar separado. Tendo uma grande multidão, ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, meu Deus, ama sua mulher, ama seus filhos, Jesus, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ah, eu já vi isso. Eu também já vi. A minha pergunta não é se você já viu esse versículo. A minha pergunta, querido, é que ele vai complementar essa frase. Ele está dizendo assim: uma grande multidão está me seguindo.
O que elas querem é entrar no meu reino. E o Senhor não fala, vai vindo, vai ficando. O Senhor fala assim, não. O Senhor vai falar assim, senta, para e pensa. Se você está pronto, apto para pagar o preço de entrar nesse lugar que você está querendo entrar. E a primeira frase que ele diz é, primeiro ponto, primeiro pilar desse reino. Se você não estiver apto e pronto para dar prioridade antes da sua esposa, marido, filhos, família, negócios, até da sua própria vida. Se você não está disposto a me colocar na frente de tudo isso, não entre. Você vai complicar a sua história. Está entendendo? Não se distraia, irmãos. Olhe para cá e não se distraia. Você está entendendo? O Senhor está falando, vocês estão vindo querendo entrar em um lugar. Antes que vocês entrem, eu quero explicar uma condição. Quem não fizer pam, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E ele não diz assim, se você não fizer tudo isso, vai ser um discípulo meia boca. Se você não fizer isso aqui, vai ser um discípulo malomeno. Não, ele diz, só tem um tipo de discípulo. Ou ele é discípulo, ou ele não é discípulo. Ou ele é filho, ou ele não é filho. Ou ele está dentro, ou ele está fora. E o primeiro pilar que eu te apresento é, se você não está pronto a deixar a família, a deixar a mulher, o filho e a prioridade da sua vida sou eu, não entre nesse lugar. Ao segundo, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. 28. Qual de vocês, olha aqui, irmãos, qual de vocês, se quiser construir uma torre, você quer construir uma torre, quer construir uma casa, vamos ser mais simples, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar a construção. Pois se você lançar o alicerce, colocar a fundação e não for capaz de terminar, todos os que virem vão rir de você, dizendo, este homem começou de construir e não foi capaz de terminar. Isso ele está falando a respeito daqueles que quiseram entrar no reino e lá dentro não conseguem cumprir a carreira. Você está conseguindo? Por isso que a Bíblia precisa ser interpretada. Ele está dizendo, ninguém começa a construir uma casa assim, vou construir e vou largar. Na verdade começa, você sabe que começa. E por isso existem várias construções no meio do caminho. Passe e você vai ver. E o dono daquela construção é envergonhado por aquilo. Porque sabe que foi algo que começou há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos e não terminou. Não terminou porque não teve planejamento. Não terminou porque não tinha projeto. Não terminou porque não tinha dinheiro. Não terminou porque não se organizou. E por isso envergonhou. E aí Deus entra na segunda etapa. Ai daqueles que envergonham o meu nome. O Senhor está falando, você quer entrar nesse lugar? Quer entrar na Suíça? Quer entrar na minha Suíça, no meu reino? Senta e pensa primeiro. Pensa se você está disposto a viver de acordo com as leis do meu reino. Se não for assim, nem entra, é isso que Deus está falando. Para que senão você vai entrar no reino, vai começar a fazer as coisas e vai parar pela metade. E quando você faz isso, envergonha a mim, envergonha a minha igreja, envergonha o meu reino. E o primeiro pilar que ele já lança lá na frente, vou ler de novo para você, irmão, isso aqui é uma facada para mim. Se alguém vem a mim, se alguém quer vir a mim, e ama seu pai ou a sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo, ou seja, não pode entrar no meu reino e seguir a mim.
Então qual que é o primeiro pilar do reino? Olha que mensagem boa. Olha que tema bom para a mensagem. Pilares do reino. Qual é o primeiro pilar para esse reino? Se você não está pronto a colocar Deus na frente de tudo na sua vida, esse é o preço. Não entre nele. Por quê? Porque a caixinha de remédio que ia ser bom para você vai ser ruim. O antibiótico que ia matar a sua infecção vai te matar, irmão. Você está entendendo isso? Uai, pastor, então o senhor está falando para a gente não entrar no reino? Não, eu estou falando para você entrar no reino e viver de acordo com os princípios dele. Aleluia. Aleluia. Nós tomamos ali, irmãos, a ceia. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, dizendo que a santa ceia, o cálice da ceia, o cálice da bênção do Senhor. Diz que o cálice é o cálice da bênção do Senhor, o cálice da vida, o cálice da salvação, o cálice de memorial, de celebração da sua morte. Foi isso que fizemos ali. Mas em 1 Coríntios também 11, lá por volta do 28, 30, nós lemos aqui hoje. Diz que se você faz isso sem discernir o corpo, é para você juízo, é para você maldição, é para você peso. O que, pastor? A ceia do Senhor, aquilo que era bênção, feito de uma forma errada, tornou-se maldição. É isso que nós precisamos entender. Eu quero entrar nesse reino e vou avacalhando tudo. Irmãos, você vai entrar num lugar de prisão, querido. Você vai entrar num lugar de prisão. Eu preciso, como seu pastor, seu amigo, que ama a sua vida, informar isso para você. Deus está falando aqui, quem que começa a construir uma coisa, sabe o que Deus está falando, irmão? De planejamento. Não está falando só de viver em santidade. Eu falava isso para minha mulher esses dias, eu falei, eu preciso começar a pregar que o reino de Deus tem as suas próprias leis e os seus princípios, e nós não podemos viver nele da forma como a gente quer. Qualquer um daqui, irmãos, que está trabalhando com crianças, que está limpando a igreja, que está cantando aqui em cima, que está no social e não está debaixo dos princípios, não é do Mevan, não é do pastor Douglas, os princípios sagrados da sua palavra, está errado, está em pecado e vai cair em prisão. Vai cair em prisão. O reino tem os seus princípios, e eu, humano que sou, comedor de feijão com farinha, igualzinho a você, eu não posso anular os princípios do reino. Eu não posso chegar para você e falar, pode continuar fazendo sim, vai fazendo a obra, vai fazendo isso, vai cantando, vai ajudando pessoas, todo esculhambado. Você vai morrer, irmão, e a culpa vai ser, sabe de quem? Vai ser minha. A culpa vai ser minha. Eu tinha um pastor, ele era um conhecedor das escrituras, mas ele nunca me falou nada sobre isso. Estou falando para você agora, e vou te dizer, o ano que vem eu vou te falar muito mais, pode esperar. Eu vou te falar muito mais, pode esperar. Nós ficamos muitas vezes querendo proteger pessoas, querido, e eu não estou desprotegendo pessoas hoje, eu estou aumentando a minha proteção. É isso que você precisa entender. O que eu estou fazendo aqui é aumentando a minha proteção sobre a sua vida, falando para você a verdade, ensinando para você a forma correta de se fazer as coisas. Quando eu pego, irmãos, o irmãozinho, aquela pessoa que está todo coisa, que está todo esculhambado, que não quer, irmãos, você pega, você traz, você abraça, você visita, você ensina, e você, irmão, vê que não tem, sabe, cauterizou-se. Está cauterizado, não tem mudança, nada entra nessa mente. Eu vou te falar, querido, um tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida, e eu não quero ser culpado desse sangue, irmão. Eu preciso, os líderes dessa casa, cada líder aqui, ó, cada um do presbitério precisa disciplinar, precisa ensinar de uma forma exímia, direta e verdadeira. A palavra diz assim, a palavra diz assim e a palavra diz assim. Se você quiser andar como Deus diz, é assim. Se você quiser andar de outra forma, é você quem escolhe, você quem define, você quem decide. Lembra do remedinho? Aquilo que era bom se tornou ruim. Lembra da Santa Ceia, o cálice da bênção, o cálice da bênção do Senhor.
se tornou o cálice da maldição, porque foi feito de uma forma errada. Por quê, irmãos? Nós entramos dentro de um reino, e esse reino que nós estamos aqui, todo mundo aqui é filho de Deus. Ou tem alguém aqui que fala: não, pastor, eu não sou filho de Deus, não quero esse reino, não quero salvação, não quero Jesus. Então você sentou na reunião errada, irmão. Se você entrou nesse lugar, querido, você está debaixo de um governo espiritual, que tem as suas próprias leis, os seus próprios princípios, os seus próprios direcionamentos. Ou eu obedeço 100%, ou eu não estou obedecendo nada. Quero dizer para você que meia obediência é total desobediência. E aí, servo, fez aquilo que eu te mandei fazer, fiz só a metade, então não fez. Obedeceu, obedeci parcialmente, não obedeceu. Você está justo ou está em pecado? Eu estou no meio do caminho, está em pecado, porque o justo não deixa âncoras. Está entendendo? E eu estou falando isso, irmãos, para proteger você. Para proteger você. São princípios que vão nos proteger. Aí diz assim, olha, e quando fala aqui, como eu falei para você, 28, qual de vocês que quer construir uma torre? O Senhor já está levando até para o lado de finanças, irmãos. O Senhor está falando, quem vai estar disposto a colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas? Aí Ele começa até a falar, quem vai construir uma casa e não se planeja? E por causa disso passa vergonha. Quer ver Deus falando de proteção? Deus acaba de falar da casa e passa agora para o 31, diz assim, qual é o rei que pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, não pensa, se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Esse é o pensamento que ele está dizendo que nós teríamos que ter antes de escolher por ele. Qual é o homem, qual é o rei que tendo um exército, sai para uma guerra assim, não, vamos lá, e o que der vai dar, vamos embora. Quem é o rei que sai para uma guerra e quando sai, não examina o outro exército, não sabe quantos soldados ele tem, não sabe o que ele está fazendo, como ele está fazendo, e não sabe se tem capacidade de vencer? Porque ele está falando aqui, se você sair para a guerra de qualquer maneira, você vai apanhar, você vai perder, você vai ser derrotado, e vai passar vergonha, e sendo envergonhado também vai envergonhar o meu reino. Deus está falando, quem que vai sair para a guerra sem se planejar? Então, irmãos, os pilares. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Traduzindo, se você quer entrar nas dimensões do meu reinado e ser o meu servo, esteja apto a me colocar em primeiro lugar antes de qualquer coisa na sua vida. Se não estiver pronto a responder nesses âmbitos, não entre nesse lugar. Quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 5. Em nome de Jesus. Abra Atos e abra Marcos também. Deixe os dois aí abertos. Marcos. Evangelho de Marcos. E o livro de Atos. Marcos 12. Marcos 12, 41, irmãos, vai falar de uma viúva. A Bíblia diz nesse texto
tão conhecido, irmão, e muitas vezes tão mal interpretado. Marcos 12 diz assim: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro ou ao gasofilácio. Primeira coisa que eu quero te falar, Jesus entrou na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, ele podia se assentar na frente, podia se assentar nas cadeiras marcadas, podia sentar nas cadeiras do fundo, lá no fundão, podia se assentar lá em cima da plataforma de filmagem, como alguns gostam de fazer. Mas ele começou a procurar, aonde que recolhe a oferta aqui? Ele entrou naquela sinagoga e ficou procurando, onde que recolhe a oferta? Quando o povo vai honrar aqueles que eles chamam de Senhor, porque era ele, né? Ninguém sabia que era ele, mas ele sabia que era ele. Aonde o povo me honra? E começou a procurar, onde que é o gasofilácio aqui? Cadê aquele negócio? Cadê? Falando nisso, aquele negócio não está aqui, né? Depois alguém pega no meu carro lá para mim, por favor. Aí, tá vendo? Aí achou, faz de conta que aqui, ó. Aqui se coloca as ofertas. O Senhor disse que sentou aqui, ó. Sentou ali de frente. Sentou ali onde está o Emílio, de frente para o gasofilácio. Ah, mas isso foi só, pastor, foi só uma, né? Uma coincidência. Não, irmãos, a Bíblia diz, vai continuando a ler aí, que ele fez isso para observar como as pessoas davam as suas ofertas. Meu Deus. Como que a gente quer escapar, irmão, de algo que é princípio e é lei do Senhor? Ele sentou lá e ficou observando, e a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas estavam dando, diz que ele observava como as pessoas estavam dando. E veio um lá e deu, e veio outro lá, e veio um lá, irmãos. Quando Deus fala de como, sabe o que para mim é como? O Senhor consegue ver tanto o que está dentro daquele envelopinho, ou dentro de uma mão fechada. Deus consegue ver, mas não é aquilo que Deus vê. O que principal que Deus vê é quanto que ficou, não é o quanto que entrou. Porque é assim que se expressa a honra, é assim que Deus vê quem está honrando. Se eu venho aqui dar uma oferta, eu estou com a minha oferta, mão cerrada, ninguém está vendo, Deus está. O Emílio está com a mão cerrada, ninguém está vendo, Deus está. Agora Deus vê a minha e a dele. Deus não consegue medir a honra através do que eu tenho e do que ele tem nas mãos. Deus consegue medir a honra através do que eu tenho e ele tem lá fora. Você está entendendo? Lá fora. A honra dele com 10 reais pode ser maior do que a minha honra com 10 mil. Porque o Senhor consegue ver o meu nível de honra e o nível dele de honra olhando com o que nós temos lá fora, não com o que eu estou colocando aqui. Isso é como se dá, não é quanto se dá. Quer ver mais como que você dá? Você tem alegria no que você está fazendo? Como eu te falei domingo passado, irmãos, venha com seus dízimos, celebrando, falando: tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. Tu és o meu Senhor e eu sou o teu servo. Tu és o meu Senhor, o único Senhor, eu sou o teu servo. Esse valor era a minha expressão de resgate, porque um dia tu morreu na cruz, com teu precioso sangue me comprou. Por isso eu estou aqui, a celebração, a vida. Recebe, Senhor. Ou você fala como muitos, pega essa desgraça aí e põe lá, fala para a esposa. Ah, nunca viu, irmão, ninguém fazer isso? Você se assustou? Eu vejo um monte. Pega essa porcaria aí, esse resto aí, entrega. Amaldiçoa, irmãos, aquilo que você tem. E o que você terá vai ser sempre uma desgraça. E o Senhor ficou olhando como. Aí chegou uma mulher lá e deu, irmãos. Tacou a moeda que chegou, o trem cantou lá embaixo. Aí viu quando a moedinha roda? E os outros dando. E a minha versão ali, que é NVI, diz que eu acho que é 10 centavos, 25 centavos, sei lá, alguma coisa assim, que vale o dinheiro que ela deu. E nessa passagem o Senhor fala que essa mulher, ela expressou muito mais honra do que todos os outros.
Pastor, a contabilidade dela não valeu nada. Se essa mulher deu uma moeda de 25 centavos, o que vale 25 centavos? Se você contabilizar, irmão, se ela botou a moeda no envelope, os 25 centavos não pagou nem o envelope que ela botou a moeda. Se a oferta dela foi de 10 centavos, ela deu prejuízo, porque o envelope custa mais caro. Mas como o Senhor, irmãos, não está vendo o tanto que Ele arranca de você, para você ficar, irmãos, segurando aquilo que é a honra de Deus, Ele está vendo como o seu coração é capaz de honrá-lo. Ele falou, essa mulher é sobrenatural. Escreve o nome dela na minha palavra. Irmãos, é isso que eu quero ver. Irmãos, eu não sei você pode me achar o que quiser, mas eu quero, irmão, tem muito para eu fazer ainda. Eu quero que um dia, na Bíblia não dá mais para eu entrar, mas eu quero que um dia, irmãos, alguém escreva um livro, alguma coisa e fale, tinha um cara que era doido, alucinado, e ele mudou uma cidade, e ele mudou uma geração, e ele deixou algo para aqueles que vieram depois dele. Irmão, não estou aqui para somar e ser mais um. Eu não estou aqui, irmãos, para ser mais uma igreja, mais um pregador, irmãos. Eu quero ser alguém que faça diferença na minha geração, que deixe um legado, que faça diferença. A Bíblia diz aí que essa mulher deu tudo, não é porque diz assim, da sua pobreza, ela era pobre, ela deu todo o seu sustento. Não é deu tudo que tinha, diferente. Porque às vezes ela deu 25 centavos, era tudo que ela tinha no bolso. Mas na casa dela tinha mais. Não é isso que está dizendo. Não está dizendo que ela deu 25 centavos, mas que a panela de farinha na casa dela estava cheia. Estava dizendo que ela deu todo o seu sustento. Está dizendo que ela era uma viúva. Uma viúva não tem mais marido para se basear nele. Mulher não trabalha. Naquela lei, naquela época, a mulher não trabalhava, dependia do marido. Mulher viúva não tinha marido, então ela dependia do povo. E as viúvas, elas recebiam como, um salário mensal, uma quantia, que era lei, dava para ela se sustentar. Sabe o que está falando esse texto, irmãos? Que talvez fosse dia 20 do mês, ou 22, ou 23, ou 15, não sei. Ela receberia o seu próximo salário dali a 15 dias, ou dali a 10 dias, ou dali a uma semana que fosse. E aquele vintém era a última parte do seu sustento, porque ela não tinha mais nada nos seus bolsos e exatamente nada na sua casa. E ela disse, eu prefiro passar fome até o final desse mês, até que venha o recurso, e honrar o Senhor, do que permanecer diante do Senhor, como diz a sua lei, não compareçais diante de mim com mãos vazias. E ela levantou lá na sua velhice, ela levantou lá na sua viuvez e falou, tudo que eu tenho é isso, até meu próximo recurso. Se eu tiver que passar fome, eu passo. Se eu tiver que passar necessidade, eu passo. Mas eu honro o Senhor, digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E o Senhor, irmão, olhou e deve ter dito, eu quero impressionar Deus com alguma coisa, irmãos. E certamente Jesus falou, tu não vai passar nada, mulher. Ainda hoje, quando chegares na tua casa, eu te enviarei o que tu precisa. Tu é uma mulher santa, tu é uma mulher hábil, tu é uma mulher inteligente, tu é uma mulher fiel, tu é uma mulher que me ama, tu vive debaixo das minhas asas, eu te cuido, eu te protejo, tu está comigo, mulher, descansa. Descansa. É isso que está falando, é como. Então como que eu dou para Deus? Não é o que está nas minhas mãos, é o que eu tenho guardado. Pouco interessa se eu dou 10 reais ou se eu dou 1.000 reais. Não é o que eu tenho nas mãos, é o que eu tenho nos bancos, em casa, nas contas. É isso que é como eu dou a Deus. E aquela mulher não deu tudo o que tinha, deu todo o seu sustento, é diferente. Sustento não é o que você tem no bolso, sustento é o que você tem para o mês. Ela falou, eu vou depender de um milagre. Eu não tenho nada para terminar o mês, mas eu vou honrar o Senhor.
Atos capítulo 5, como eu falei para você, fala de Ananias e Safira. Atos 5, capítulo 5, verso 1. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eu já estou crendo, irmãos, que esse depositar aos pés dos apóstolos era um simbolismo da época de dizer: olha, está aqui o dinheiro aos pés. Está aqui o dinheiro aos pés. Esse dinheiro é servo, ele não é senhor. Está entendendo? O problema, querido, não está em ter recursos. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem problema nenhum você ter recurso, é bênção. O problema é quando os recursos têm você. Quando é eles que definem aonde você vai, o que você deixa de fazer, o que você compra. Não, irmãos. Tenha recurso, mas seja senhor. Que ele te obedeça, que você governe sobre os recursos, para que eles possam honrar o Senhor. E está falando aqui que esse homem, Ananias, tinha uma propriedade, sua mulher também. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do campo ou da herdade? Guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha aqui, irmãos, escuta isso. E eu preciso que você entenda o que eu estou falando aqui nessa noite. Esse texto aqui é muito claro de mostrar a intenção do coração, não é de valores. Diz aqui que um tal Ananias, como eu falei para você, na nova aliança, querido. Esse texto é outro texto que me inculca e muito, e me preocupa. Nós estamos falando aqui, querido, de Atos dos Apóstolos. Jesus já veio. Jesus já morreu. Eu queria que esses meninos parassem de andar aqui na frente, por favor. Jesus já veio, querido. Está entendendo isso? Jesus já veio. Não é o tempo da lei, dente por dente. É o tempo da graça, misericórdia. É o tempo da misericórdia, querido. Atos dos Apóstolos está falando do surgimento da igreja. Você já leu Atos dos Apóstolos? Está falando do surgimento da igreja, está falando de milagres, está falando de como a como, né, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Está falando que a igreja tinha aceitação de todo mundo. As pessoas ali aceitavam a igreja, porque era uma igreja de poder e uma igreja de misericórdia. Eles manifestavam o poder de Deus, mas eles cuidavam do órfão, da viúva e do necessitado. Então estava todo mundo empolgado com a igreja. Mas no capítulo 5 de Atos, o Senhor faz o Senhor surpreende eles. Um homem chega lá e Deus falou assim para ele: você vendeu um campo. E esse campo, irmãos, era uma terra, não era uma pequena oferta. Esse homem vendeu um campo, como se tivesse vendido uma fazenda, um sítio, uma chácara. E Deus, não foi o pastor, o presbítero, o diácono, ninguém induziu ele. Deus falou: pegue todo o recurso e entregue aos pés dos apóstolos para o meu reino. E ele deve ter falado: como é que é? O Senhor falou: sim, Ananias, meu servo, pegue todo o recurso e entregue. Todo. E talvez ele tenha falado igual muitos de nós: está amarrado, Satanás, te repreendo. Tem uma voz do diabo aqui no meu ouvido, te repreendo. E o Senhor continuou falando: Ananias, Ananias, Ananias. E ele lá, não escuto. Ananias, pega todo o recurso e entrega. Sabe o que ele fez? Vou dar uma parte. Para não desobedecer totalmente, eu vou dar uma parte. Ele pegou e falou: vou dar 50%. Conversou com a esposa: o que você acha da gente dar 50%? Eu vou lá, dou 25%. Você vai lá depois da 25%. Nós dois juntos demos 50%. Os outros 50% a gente fica para nós.
está fechado. E assim ele foi. Quando ele foi entregar aqui, irmãos, aos pés dos apóstolos, o apóstolo Pedro tem uma visão. Ou o apóstolo Pedro, ele tem um dom de discernimento. No seu interior foi revelado por Deus o que ele estava fazendo. Não foi ninguém que disse, foi Deus que falou. E Deus falou: Pedro, pastor Pedro, confronta Ananias. E quando ele acabou de dar, Pedro chegou e falou assim para ele: Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque Deus falou para você fazer algo e você não fez. E ele pergunta ali: olha, foi eu que pedi? Foi alguém que pediu? Foi pastor que pediu? Foi presbítero que pediu? Não. Quem pediu, Ananias? O Espírito Santo pediu. Deus pediu. O Espírito Santo aqui, irmãos, tinha sido derramado, estava falando ativamente aos homens. O Espírito Santo tinha descido em Atos 2. Quem pediu, Ananias? O Espírito Santo. Você não vendeu um terreno, vendi. O dinheiro não era todo seu, era. Se Deus não tivesse te pedido, você não podia ficar com tudo. Podia. Mas se Deus pediu, Ananias, porque Satanás encheu o teu coração. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Um momento profético, ó. Abre uma janela espiritual. Existe um homem, Ananias, e de um lado o céu, e de outro lado o inferno, brigando, não por causa da oferta de um campo, mas brigando pelo coração de um homem. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não está nem aí para mais um campo, não está nem aí para mais uma fazenda, não está nem aí para mais uma cidade. Deus não está nem aí para mais um 13º, umas férias. Deus não é Deus de migalha, irmãos. Deus está aí para o coração daquele homem. Sabe o que Deus está pensando? Se Ananias agora decide não ouvir a minha voz e ouvir a voz do diabo que está dizendo para ele: não dê Ananias, não dê Ananias. E o Espírito Santo: dê Ananias, seja fiel. Igual aquele desenho que você já viu, irmão, quando era criancinha. Um capetinha e um anjinho. Um anjinho branquinho e um demoninho preto. Você já viu isso? Plá, 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 falando no ouvido. É assim, querido. O Espírito Santo falando: Ananias, seja fiel. Ananias, seja fiel. Ananias, obedeça. E Satanás dizendo: não faça, não faça, não faça. E Satanás falou: faz o seguinte então, dê só a metade. E ele falou: boa é essa palavra. Era tudo que eu precisava. Hein, Lucas? Não preciso dar tudo, também não deixo de dar nada, vou dar a metade. Está entendendo, irmãos? Obediência parcial é desobediência total. Obediência parcial é desobediência total. E o Senhor está lá brigando, sabe por quê, irmãos? Porque Ananias agora, o Senhor está perdendo, escuta aqui, o Senhor está perdendo Ananias para o inferno, irmão. O Senhor está entendendo, o diabo está dizendo assim para ele: olha aqui, ó. O diabo está falando assim: olha aqui, ó. Olha aqui, Yeshua, olha aqui. Tu que morreu na cruz, tu que derramou o seu sangue, olha aqui. Deus, Criador dos céus e da terra, olha aqui. Ananias, ouve a mim, não é o Senhor. Ananias se move pela minha palavra, não é pela tua. Ananias tem o coração dele na minha mão, não é na tua. Os recursos dele que você deu servem para honrar a mim, não o Senhor. Deus e o diabo, o reino dos céus e o reino das trevas, o Espírito Santo e as potestades, falando, brigando nas dimensões espirituais, para que um homem definisse de quem seria o coração dele. Não é para que um homem definisse de quem seria a sua oferta. Por quê? Porque o que ficou com Ananias, ele não ia dar para o diabo, mas ele deixando de dar a Deus, ele deixa de expressar a honra e a gratidão. E é isso que Satanás quer, que você não expresse com o seu recurso gratidão e honra ao Senhor. É isso que Satanás quer.
quando eu deixo de expressar a honra, a gratidão, aquilo que Deus me faz, é isso que Satanás quer. Então existe uma briga no reino espiritual. Você está enxergando essa briga? E Ananias ouve o inferno e vai lá e dá parte do campo. E o apóstolo Pedro o confronta na frente de todo mundo. Porque encheu Satanás o teu coração? Porque ouviste mais o diabo do que o Espírito Santo? Porque reteve aquilo que é do Senhor? E automaticamente, no mesmo tempo, querido, o Senhor veio e o consumiu. Olha aqui. Verso 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu e expirou. E um grande temor veio sobre os que ouviam isto. Olha aqui. Levantando os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Eu tenho uma palavra, irmão, escuta isso que eu estou falando. Eu tenho uma palavra para falar a partir desse verso 6 um dia para você. É aqui que nós entramos nos moveres proféticos. Eu acho que essa palavra vai lá para o sábado do café. O verso 6 aí diz: depois que ele morreu, os moços, ou seja, uma geração profética, lembra daquela de ontem, que está viva? Uma geração profética foi lá, pegou o engano, pegou a mentira, pegou aquilo que teme contra Deus, tirou e o colocou para fora da cidade, onde ele foi sepultado. Deus está levantando, querido, uma geração profética. E sempre que Deus fala em geração profética, Deus fala de moços. Sempre que Deus fala de geração profética, Ele fala de moços. Por isso a preocupação com as nossas crianças, os nossos meninos, os nossos filhos. O que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, como eles estão crescendo diante do Senhor. Está certo que moço aqui, querido, não fala só de criança, fala dos novos, daqueles que estão se formando na fé agora, de uma forma limpa, pura. Por quê? Porque tem muitos de nós, antigos, de muitos anos diante da fé, querido, que não responde a nada. E a nossa preocupação é para que os nossos moços, querido, não se percam como se perderam os velhos. A nossa preocupação, é a preocupação de Deus, é para que esses moços que Ele chama de geração profética não comecem a se corromper ainda na sua mocidade. Não comece a viver na prostituição, no adultério, não comece a viver, sabe, na defraudação daquilo que é do Senhor. Não comece a viver na defraudação da honra. Por quê, irmãos? Porque muito dos nossos jovens já começaram a crescer assim, defraudando, retendo o que é de Deus, não estabelecendo fidelidade. Estão fadados a ser uma geração nova e já uma geração destruída. Estão fadados a ser uma geração nova que está se levantando agora e que não vai subsistir se não mudar. Porque estão começando nos seus primeiros salários, no seu primeiro trabalho, já defraudando aquilo que é de Deus, já fazendo seus próprios projetos e planos e não sendo fiel naquilo que é de Deus. Vocês têm modelos, vocês têm modelos, vocês têm modelos. Se quiserem, olhem os modelos. Se não quiserem, fiquem onde estão. Uma geração que tem modelo será cobrada duplamente pelo Senhor, porque foi instruído e teve alguém como exemplo. Eu estou falando para você, olhem para os seus modelos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Me ajuda, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu quero ensinar nessa noite, Deus. Eu não quero ser profeta agora, Deus, em nome do Senhor. Nos dá condição, Jesus, de fazer aquilo que o Senhor manda e expressa. Vamos acabar, querido.
Dois textos para a gente terminar. Abra em Ageu, por favor. Em Malaquias capítulo 1. Vamos ler esses textos e nós vamos orar. Deus está atrás de modelos. Deus está atrás, querido, de referenciais para um tempo. Quem é referencial? Referencial é alguém que pode ser levantado, irmãos, para servir de um balizador para uma determinada geração. Deus está atrás de casais. Deus está atrás de jovens. Deus está atrás de homens e mulheres que sejam modelos, que sejam levantados em nome dEle, para que uma geração possa olhar e falar: nós podemos fazer parecido com aquilo ali, e o Senhor será conosco. E o Senhor quer levantar modelos no nosso meio, irmãos. Modelos de jovens, modelos de adolescentes, modelos de casamento, modelos de pastores, modelos de anciãos. Deus quer levantar modelos, para que um povo olhe e fale: poxa, dá uma olhada no casamento daquele cara e daquela mulher. Dá uma olhada naquele jovem, olha aquele jovem. Ele é jovem, olha aquele adolescente, olha aquele cara ali, tem 16 anos. Dá uma olhada. Veja como ele anda, veja como ele fala, veja como ele se veste. Veja como ele é sábio. Veja a unção de Deus que está sobre ele, veja como ele é santo. Malaquias capítulo 1, verso 6, vamos ler Malaquias e Ageu. Malaquias rapidinho, capítulo 1, verso 6, fala a respeito de honra. O Senhor mais uma vez falando, não do valor, mas falando do que expressa. E ele diz assim, Malaquias 1, 6, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Sabe o que ele está dizendo, querido? Olha aqui, nós sempre pegamos e destrinchamos. Ele está falando sobre as duas condições que Deus aparece para nós. Deus é o nosso Pai, e também o nosso Senhor. Ele está falando, se você consegue me ver como Pai, me obedeça, porque o Pai obedece seu filho. Se você me vê como Senhor, me honre, porque um servo honra o seu Senhor. Não tem escapatória, irmão, não tem, subterfúgios, desculpas para quebrar as leis do Senhor. Está dizendo, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Diz assim, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezando o teu nome? Sabe qual é o nosso problema? É que nós nunca sabemos o que nós estamos fazendo. O nosso problema é que a gente nunca sabe. A gente é tão santo que a gente sabe, mas como assim? O que eu fiz? De novo. E eu estou falando nós, irmãos, não estou falando você, estou falando nós. Quando eu prego aqui, querido, muitas vezes eu falo, porque me perdoa. Tudo aqui é nós. Tudo aqui é nós. Eu sou um homem comedor de feijão com farinha, como eu falei para você. Sou pecador, irmão. E eu preciso da misericórdia de Deus. Eu com o Espírito Santo, irmão, não é muita gente que aguenta. Sem o Espírito Santo, é água pura. Sem o Espírito Santo, tem gente, irmão, que ele é bacana, tem cara que é ímpio mesmo, que não tem nada de Deus, mas é um cara, poxa, que cara legal, é legal, né? Tem uns não, irmão, que é aquele xarope. Tem uns que precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo. Que aí ele fica na luz do Pai, ele caminha, fica até legal, o povo até gosta. Aí se ele sair de baixo, irmão, ninguém passa nem perto. Eu preciso dele, irmão, do Espírito Santo. E a gente nunca sabe, a gente fica, mas será por quê, né? Que está assim, será por quê que meu casamento, será por quê que meu namoro, né? Pecamos de novo, né? Caiu, poxa, o que será que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Esquece, não vou falar para você hoje não. No sábado eu falo.
falar para você o que aconteceu no sábado. Deus está falando, cadê minha honra? Deus não está falando, cadê meu dinheiro? Deus está falando, cadê minha honra? Mas o que a gente está fazendo? Porque eles estavam dando ofertas. E Deus está falando aqui, querido, com os pastores. Deus está falando comigo, tá? Nessa passagem aqui é especificamente para os pastores. Porque Deus está falando com os sacerdotes, não era com o povo. Deus fala para os sacerdotes assim, cadê minha honra? Seus sem vergonha. E eles estão lá, mas o que nós estamos fazendo? O Senhor falou, vocês estão defraudando as suas ofertas. Vocês estão trazendo para mim, mas não trazem o melhor. Vocês estão trazendo para mim, mas não trazem como caráter de primazia. Falamos das primícias aqui, ó. Vocês não estão trazendo no primeiro momento, vocês estão trazendo a cabo de dias. Vocês não trazem o melhor rebanho, o melhor carneiro. O melhor carneiro vocês vendem porque é mais caro, tem mais preço, e me entregam mais ou menos. E o Senhor falou, não quero. Sabe o que vai falar o restante? O restante do texto de Malaquias. Ou vocês me dão o melhor, ou não precisa dar coisa nenhuma. Agora me fala se Deus está preocupado com isso. Me fala se Deus está preocupado com isso. Me fala, irmão. Você vai ler o texto, vai dizer, se o meu dízimo é R$1.000, e eu falo, ó Deus, vou dar só 50%, vou dar 500. Os outros 500 eu vou fazer qualquer outra coisa. Se você pensar, irmãos, em quantidade, tá ótimo. Antes 500 do que nada. É ou não é? Antes 50% do que nada. Para a igreja, antes entrar 500 do que não entrar nada para o Senhor. Malaquias falou, ou vocês me dão o que me é de direito, ou então não precisam dar coisa nenhuma. Porque não é atrás do vosso dinheiro, não é atrás das vossas esmolas, não é atrás do vosso resto que eu estou atrás. Eu estou atrás da minha honra que eu tenho como Deus em vossas vidas. Aleluia. É isso que o Senhor fala, sabe o que Ele diz? Quem me dera que fechassem as portas do templo. Quando eu olho as ofertas de vocês, o meu desejo é que essa igreja de vocês fosse fechada. Que não houvesse canto, que não houvesse música, que desligassem os instrumentos e baixassem aquelas portas, colocassem uma faixa, não há mais culto a Deus nesse lugar, porque não sabemos cultuar a Ele. Está escrito aí, acaba de ler Malaquias, você vai ver. Essa é a minha vontade para aquilo que vocês me entregam. Quero dizer para vocês, ou me entreguem o que me é de direito como honra, ou não me entreguem coisa nenhuma. Baixem suas mãos, parem de me adorar, não me chamem de pai, não me chamem de Deus, fechem esse culto, parem com este culto. Depois eu sou bravo, né, irmão? Conversa com meu pai. É isso que Malaquias está falando aí. Ué, mas não é? Aí você está aí, irmão. O pastor vai falar disso. O pastor vai falar disso. Aí, o dinheiro, R$10 daqui e tal. Você vai dar quanto, irmão? 100, 200. Irmão, Deus não está preocupado com seu 100, 200, 500. Irmãos, Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Você está aí fazendo picuinha com pouca coisa e não é isso que Ele está pensando, irmãos. Pensa num cara que o dízimo dele seria 100 mil. Tem um monte por aí, irmão, você que não conhece. Tem jogadores de futebol aí, um monte de crente aí, dando aí 300 mil de dízimo. E Deus fala para ele também a mesma lei. Se você vai dar só 100 mil, não dá não. O pastor está falando, fala não, Deus, fala isso para ele não, deixa ele dar só 100 mil. E o pastor está falando para ele, não quero 100 mil dele. Ou ele me der o que é devido e me reconhece como Deus, ou ele pega esses 100 mil e faça com o que ele quiser, faça churrasco e dê para os amigos dele, porque ele não vai me honrar com 100 mil, ele vai me honrar com o que me é devido, porque eu não quero dinheiro, eu quero honra, eu quero que me reconheçam como o primeiro de vossas vidas. Para terminar, quero ler esse texto e a gente falar sobre ele. Nós vamos acabar aqui, chamado o saco furado. E talvez seja a minha realidade, a
a sua realidade durante o ano de 2015, o saco furado. Que isso, pastor? Repreendo. Não adianta repreender não, irmão. 2016 é furado em dobro, se não mudar. Ai, repreendo. Tem que obedecer. Aí o pastor fala, vira essa boca para lá. Eu falo aqui, vou virar, saco furado. Sabe o que vai falar em Ageu? Muito claro. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Adoramos o Senhor, Jesus. Nos ajude, Deus, a entender. Nos ajude a obedecer. Nos ajude a concluir, Pai, a nossa caminhada com êxito, Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, querido, vamos lá, para a gente acabar aqui, rapidinho. Ageu capítulo 1 vai dizer que você tem que cuidar da casa de Deus. Da casa de Deus, antes de cuidar da sua casa. E talvez você esteja falando, irmãos, esse povo fala de casa de Deus, em colocar, irmãos, um vaso de planta que você põe aqui, querido, um tapete, um quadro que você investe alguma coisa para o Senhor, irmãos, é computado como honra ao Senhor. Às vezes, irmão, a gente está se desgastando, está se rasgando. A gente aqui não, qualquer pessoa que está tentando edificar algo para o Senhor, construir uma casa para Deus, um lugar onde os seus filhos vão casar, um lugar onde os seus filhos vão casar, um lugar onde você que não é casado ainda vai se casar, um lugar onde você vai ser ordenado ao ministério. Um lugar onde nós vamos fazer um avivamento, onde nós vamos trazer, sabe, ser uma referência. E nós estamos questionando, querido, mendigando. E às vezes o projeto daquilo que é nosso está bonitinho lá, ó, aqui, ó. Minha casa aqui, o tanto que é bonitona. E está aquele projeto mega, aquela coisa linda, e ali vai mundos e fundos, mas a casa de Deus, qualquer hora a gente faz. Esse ano meu projeto é comprar o meu carro. Está errado, querido, ter um projeto não. Mas se o seu projeto for antes do de Deus, aí você vai ver. Não, tudo que eu tenho é para o carro. O resto, até o dízimo do Senhor vai para o carro. As ofertas, tudo para o carro. Não, esse ano vou casar minha filha. E aí vou fazer a festa de 15 anos. Faça, irmão, eu quero dizer para você, mais bem-aventurado é agradar a Deus do que aos homens. Esse ano, querido, nós estamos num propósito. E eu falei para o meu filho, querido, filho, vem cá, olha para o pai. Ele olhou, meu filho tem 3 anos. Nós não vamos fazer festa para você. Nós não vamos fazer nem um bolo. Que isso, pastor? Irmãos, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu fui criado de uma forma e eu colho os frutos daquilo que eu criei. Não vai ter bolo, não vai ter fantasia, não vai ter coisa, não vai ter aluguel de salão, não vai. Eu já fiz uma festa para ele, irmãos. E eu falei para minha esposa, faz uma coisa simples. Parece que mulher não sabe o que é simples, irmão. Gastou aí uns 5, 6 mil numa festa, que para você pode ser baratinho. Porque ela falou, não tem festa de 30, eu falei, mas tem festa de 2 também. E eu falei para o meu filho, olha, nós não vamos alugar salão. Por quê, pai? Porque você vai ofertar sua festa para a construção da igreja. 3 anos, irmãos.
Mas não vou ter nada. Eu falei, papai vai te dar um presentinho, mas não vamos fazer nada de festa. Ok, está fechado, eu quero que você me diga, eu não estou botando um jugo, eu quero que você, nós vamos pegar, papai vai fazer um sacrifício, mamãe vai fazer um e você vai fazer outro. E nós vamos pegar esse recurso, botar lá na caixinha para a gente honrar o Senhor. O que você acha, filho? Tá? Ele falou, tá tudo bem, pai, tranquilo, ano que vem a gente faz. Meu filho, não sei o que, irmãos. Mais importa honrar a Deus do que aos homens. Ensine os seus filhos a honrarem a Jesus. Tem gente, querido, que não consegue ser fiel naquilo, não consegue ser fiel nos seus votos a Deus, não consegue ser fiel coisa tudo, mas não abre mão da sua viagemzinha, não abre mão dos seus diazinhos, não, mas é as férias não. Mais importa agradar a Deus do que aos homens, mais importa ser fiel e justo naquilo que eu me proponho a fazer diante do reino, querido, do que eu fazer qualquer outra coisa. Entenda o que eu estou falando para você. Ageu capítulo 1 diz assim, Ageu capítulo 1 verso 6: Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciai-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Irmãos, essa é a realidade de muitos de nós, e há muito tempo, um saco furado, que trabalha, e fala, agora vai dar, esse mês vai dar, esse ano vai dar, e quando vê o saco está furado. Está aqui Deus falando o que está acontecendo com eles, e Deus mostrando a indignação. Sabe por que isso acontece? Você leu o 6, agora sobe lá. Eu li primeiro com você o que está acontecendo, a consequência. Agora sobe para o 2, para mostrar por que isso está acontecendo. Ageu 1, verso 2: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vocês em casas estruturadas, planejadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Você entendeu? Ageu, capítulo 1, verso 2: Assim falou o Senhor. Este povo, de novo o povo não entendendo. Este povo que somos nós, o que nós estamos dizendo? Não é ainda o tempo que a casa do Senhor vai ser edificada. Nós não entendemos que é o tempo ainda. Então veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu e disse: Acaso é tempo de vocês habitardes em casas estruturadas, enquanto a minha permanece em ruínas? Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles estão voltando do cativeiro babilônico, e eles começaram a reconstruir a cidade. Primeiro, olha para mim, primeiro eles construíram os muros, porque sem muros eles seriam vencidos pelos inimigos. Primeiro eles construíram uma proteção natural. O Senhor ajudou que Neemias construísse os muros de Jerusalém, levantassem para quê? Para que as famílias lá dentro estivessem protegidas. A primeira coisa que Deus permitiu fazer não foi nem o templo, foi os muros, porque o Senhor falou: eu vos dou permissão para que construam os muros, para que você e as vossas casas estejam protegidas dos vossos inimigos. Pronto, os muros estão prontos. Agora construam a minha casa, edifiquem um lugar de adoração, para que eu seja lembrado no meio de vocês que eu sou o Senhor desse povo. Aí eles falaram: não, vamos montar nossas casas. Isso quer dizer, querido, de projetos próprios. Aí um foi casar, o outro foi construir casa, o outro foi formar, o outro foi construir, o outro foi comprar terreno. E a área está lá, não tem nada. Ruínas de um templo que já existiu, que não tem mais. Não foi reedificado, não foi levantado. E o Senhor faz o quê? O que está aí no 6. O Senhor fala: qual que é a consequência disso? Vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Comeis, mas não chega para fartar.
Vocês estão vestindo, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e põe num saco furado. Olha o 8. Subi ao monte, trazei madeira. Olha o que Deus está mandando, a ordenança. Vou falar para vocês como vocês podem mudar isso. Subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus falou? Subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Agora, olha aqui, irmão, nós vamos acabar nesses versículos. Eu preciso da sua atenção. Ageu 1:9. Olha o que 9 diz. Esperaste o muito, e eis que o muito veio a ser pouco. Irmãos, parece com a história de alguém ou não? Isso aqui é profecia. Profecia são coisas, não foi escrito, foi escrito para esse tempo. Olha aqui que Ageu está dizendo. Aperta aí, Ageu 1:9. Esperaste o muito. Esperava que o salário ia ser muito, eis que o muito veio a ser pouco. Este pouco quanto trouxeste para a sua casa, eu com assopro dissipei. Quer ver uma característica de Deus aqui que você não conhece? Deus está dizendo aqui, irmãos, que Ele não está te ajudando a ganhar, e o tanto que você ganhar com a força do seu braço, Ele vai soprar. Ah não, pastor, aí o Senhor apelou. Briga com Deus, irmão, não brigue comigo. E lembre do lugar que você entrou no início do culto. Quem está assistindo o DVD aí, por favor, não assista só o final. Pegue a mensagem completa. Você está no reino de Deus, não está na Suíça. O Senhor falou: no meu reino, aquilo que eu não ajudo a conquistar, e que você ainda consegue conquistar com a força do braço, que é muito pouco, quando você trouxe aquele que era pouco, eu vou e assopro. Está escrito na sua Bíblia ou não? Eu com um assopro dissipei, diz o Senhor. Está escrito assim. Por que, diz o Senhor dos Exércitos, verso 10? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós se preocupa somente com a sua própria casa. Ao ponto que cada um de vós se preocupa somente com seus próprios negócios, com seus próprios projetos e planos. Por causa disso, minha casa permanece em ruína. Por causa disso, vocês ajuntam, põem num saco furado. Por causa disso, eu retenho o orvalho, retenho a chuva, mas o pouco que vocês conseguem trazer, eu com um assopro dissiparei. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra seus frutos. Olha o que Deus diz: fiz vir a seca sobre a vossa terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus está falando: eu fiz. Irmãos, eu não sei se tem outro texto, mas eu acho que esse é o único texto que diz que Deus não somente remove a bênção, mas aqui Ele também está enviando um juízo que não é só financeiro, é em todas as áreas. Ele está dizendo aqui, olha, no verso 11: eu, por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho. Quer mudar isso? Olha Ageu capítulo 2, verso 15, diz assim, Ageu 2, próximo capítulo, verso 15: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de vocês colocarem a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Olha o que o Senhor diz: eu vos feri com queimaduras. Dá tempo de ir embora, irmão. E eu vou dizer para você, querido, eu já tive medo e preocupação de pregar isso aqui, porque me falava assim: não vai ficar ninguém na sua igreja. Se eu tiver, irmãos, que omitir a palavra para que alguém fique aqui, eu vou pregar para as cadeiras vazias. Eu não estou falando nada, eu estou lendo a Bíblia.
Se você não quer o Deus da Bíblia, irmãos, Ele não fala só de bênçãos, Ele fala de tudo. E está dizendo aqui, olha, eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em todas as obras das vossas mãos. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Vocês são endurecidos. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não vou correr não, quero desacelerar aqui. E quero dizer para você, isso aqui é profético. O Senhor está falando, ainda na crise que vocês estão endurecidos. É isso que Deus está falando, é hoje. Vocês não entendem o que está acontecendo. Deus está falando, vivendo o que viveram em 2015 no Brasil, vivendo o que viveram em 2014 no Brasil, vivendo o que vão viver em 2016. Vou dizer, vai ser pior. Vira sua boca para lá, vai ser pior. Se tiver impeachment, pior. Sem impeachment, pior. Com impeachment, pior. 2016 vai ser pior economicamente para o Brasil do que esse ano. Não vai mudar. E o que a Bíblia está falando? Com tudo isso que vocês estão vivendo, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos para cá, vocês não entendem, vocês não mudam, vocês não se movem, vocês não fazem nada, e eu vou fechar o céu sobre vós, até que minha casa e a minha honra seja em primeiro lugar, diz o Senhor. É isso que Deus está falando. Falamos um pouco disso sobre o café. O café foi pior um pouquinho. Agora, querido, como nós acabamos no café, eu vou acabar aqui, vamos ler a última parte. Abre aí, Ageu ainda 2, o verso 6. Para você dizer, irmãos, que Deus não é ruim. Não, pastor, prega um Deus. Não, irmãos, eu prego um Deus verdadeiro. Ele é amor, Ele é justo. Mas Ele não negocia os seus princípios, não. Ele não trata, irmãos, pecador como santo, não. Ele não toma, irmãos, o inocente. Sabe, Ele não toma o culpado por inocente, não. Olha aqui, ó. Ageu 2, 6. O povo resolveu. Depois de duras penas, o povo resolveu a obedecer a Deus. Resolveu a tratar Deus como Deus. Resolveu a investir naquilo que era de Deus. E a Bíblia diz assim, Ageu 2,6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Pois assim diz o Senhor. Aumenta meu microfone aqui. Joga aqui. Eu quero que você ouça isso aqui. Se você puder, eu quero que você fique de pé e aplauda essa palavra aqui, ó. Pode ficar de pé, nós vamos ler. Diz assim, olha aqui o que o Senhor está dizendo. Nós vamos acabar aqui. Vamos acabar aqui. Diz assim, Ageu 2. Capítulo 2, verso 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez. Isso aqui o povo começou a obedecer a Deus. Começou. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda por uma vez. Dentre em pouco. Farei abalar o céu. Eu vou abalar a terra. Eu vou abalar o mar. A terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão a ti. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Você, querido, você não está lidando com qualquer Deus, não. É o único. Vou repetir. Olha aqui. Aleluia. E vou ler o próximo. Pois assim diz o Senhor. Depois que eles lançaram, irmãos, a pedra angular, a pedra que eles, que representa Jesus, a pedra que começa, o protótipo do templo, diz assim: pois assim diz o Senhor, ainda uma vez, por mais uma vez, dentro em pouco tempo, eu vou abalar os céus, eu abalo a terra, eu abalo o mar, eu abalo a terra seca, eu farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações da terra vão vir para vocês. Eu encherei de glória esta casa, assim diz o Senhor. E diz assim: minha é a prata, escuta, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa agora será maior do que a primeira, diz o Senhor. Neste lugar darei paz a vocês,
diz o Senhor. Aleluia! Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder e revela o Deus de paz.